Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você que está vindo um negócio aí que pode implodir o Brasil, literalmente, porque são coisas que mexem nas estruturas, são coisas muito poderosas, são coisas que vão mexer assim literalmente com as forças que controlam o Brasil. Agora, você precisa entender desde já, as forças que controlam o Brasil estão vinculadas a forças espirituais. E você sabe que no âmbito das forças espirituais há uma disputa entre dois lados, né? Então, as forças que vão disputar o controle sobre a nação brasileira a partir desse ano, mais intensamente, são forças que cada lado está vinculado a uma dessas potências espirituais. É claro que de um lado, na potência espiritual de um lado, você tem o Deus Todo-Poderoso, do outro lado você tem um ser que é uma criatura de Deus, e que só conquista poder na medida que os seres humanos, na sua ignorância, entregam as suas vidas a ele, ok? Mas, como a Bíblia nos ensina, o homem faz muitos planos, mas a palavra final, ela vem de Deus. Eu não tenho dúvida disso e eu te incentivo também a não ter dúvida nenhuma disso. Agora, a palavra final vem de Deus, mas Deus nos comissiona a orarmos, a batalharmos espiritualmente. E é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Mas você precisa entender que o conhecimento, ele precede essa postura. Então, a Bíblia fala, meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Então, a gente precisa ter o conhecimento, fazer o que a Bíblia nos ensina, examinar todas as coisas, reter o que é bom e orar estrategicamente em cima disso, ok? Então essa informação que eu trago para vocês aqui hoje tem o potencial de abalar essas estruturas do poder no Brasil. Lembrando que a estrutura do poder humano que tem no Brasil, ela é reflexo de uma estrutura de poder espiritual. E assim como há uma disputa nos poderes espirituais, há uma disputa nos poderes humanos também, ok? A gente precisa entrar nessa conversa aqui fazendo uma reflexão, uma metáfora, né? A gente vê muitos autores importantes falando: eu só cheguei a lugares altos porque me apoiei nos ombros de grandes homens. O que significa isso? Você saber olhar a história para poder entender melhor o futuro, para não repetir os erros do passado e também ter um caminho muito mais saudável, muito mais próspero do que aqueles que ficam querendo repetir os erros do passado. Então, se a gente está num cenário de conflito, e eu acho que ninguém duvida que no Brasil hoje há um cenário de conflito direto, um conflito claro, onde você consegue identificar os dois lados participantes, ainda que muitos dos lados fiquem ali subliminarmente trabalhem assim infiltrados, trabalhem escondidos, né? Trabalhem nas sombras, mas a gente sabe que há dois lados nessa história. E quando a gente pensa em conflito, nós tivemos um último grande conflito muito importante que ensinou muitas coisas à humanidade, né? E o que esse último grande conflito, o segundo último grande conflito que tivemos, de 1940 a 1945, ele nos ensina muito sobre algumas das táticas que estão sendo usadas no Brasil hoje em termos do poder humano. Num conflito, se você usa a sua arma mais poderosa no momento errado, você não apenas desperdiça uma chance, como você pode até, inclusive, perder toda a batalha, ok? Vou repetir essa frase para você prestar atenção. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Num conflito, se você usa a sua arma mais potente no momento errado, você não apenas desperdiça uma chance, como você também pode perder a batalha inteira. E a gente aprende com esses grandes teóricos, né? Tem um lá que é um oriental, né? O Sun Tzu. Ele falava: não use um canhão para eliminar uma formiga. Né? Eliminar uma formiga, você usa um inseticida, uma sandália ou o próprio dedo. Então, a gente entende o básico, né, do universo dos conflitos. Você tem que usar a ferramenta certa, na hora certa e do jeito certo. Senão você pode revelar antecipadamente a sua estratégia e você pode ali desperdiçar uma excelente oportunidade de conquista, de vitória. No segundo grande conflito, nós temos um enorme exemplo disso. No dia 30 de abril de 1945, o conflito ele estava sendo encerrado na Alemanha. No dia 30 de abril. Vamos pensar no ano de 1945, agora a gente vai pensar nos meses. Imagine um ano, que é o ano de 45. Dia 30 de abril, a vitória estava sendo declarada lá na Alemanha para os aliados. A rendição alemã foi assinada no dia 7 de maio. 7 de maio. Eles perderam
o conflito no dia 30, dia 7 de maio eles assinaram a sua rendição e essa rendição foi ratificada no dia 8 de maio de 1945 em Berlim. Só que nós estamos falando, pessoal, de um conflito mundial. É um conflito mundial com dois lados ali disputando, ok? A gente está falando que os alemães, que eram um dos mais poderosos nessa disputa, estavam reconhecendo a sua derrota nesse momento. Vejam que até esse momento ali, a gente está falando do dia 8 de maio, eles não tinham usado ainda a sua ferramenta secreta, né? O seu instrumento mais poderoso. Por quê? Eles tinham um equipamento novo, que era um equipamento ultra secreto, né, que foi desenvolvido pelos cientistas mais qualificados daquela época, inclusive muitos alemães também, inclusive muitos judeus, né? Então, o que acontece? Eles conseguiram vencer os alemães sem precisar usar a sua ferramenta secreta. Só que houve um problema. Qual foi esse problema? No dia 11 de julho, os líderes aliados, eles se reuniram numa cidade num local chamado Potsdam, na Alemanha. E ali eles confirmaram os acordos anteriores que eles fizeram sobre a Alemanha e exigiram a rendição incondicional de todas as forças japonesas, porque nesse segundo grande conflito mundial, os japoneses estavam no mesmo time dos italianos e no mesmo time dos alemães. A gente tinha de um lado os três mais poderosos, alemães, japoneses e italianos. De outro lado, a gente tinha Estados Unidos, França e Inglaterra, para você entender como é que estava dividido a polarização, como é que a polarização estava nessa época, e nós estamos comparando a polarização do segundo grande conflito mundial de 40 a 45 do que está acontecendo no Brasil hoje, ok? Preste muita atenção nessa reflexão que trazemos para vocês. Então, no dia 30 de abril, a Alemanha já tinha reconhecido a sua derrota e no início de maio eles já estavam confirmando isso. Em julho, no dia 11 de julho, esses vencedores se encontraram numa cidade chamada Potsdam e eles exigiram que os japoneses também se rendessem, dizendo claramente para os japoneses que se eles não aceitassem esse acordo, a alternativa para eles seria uma rápida e total destruição. Quando eles falaram isso, é claro que os japoneses acho que não imaginavam que seria o uso de um equipamento bélico novo, um artifício bélico novo que teria um poder destrutivo inimaginável para aquela época, que era o artifício nuclear, né? E aí o que acontece? O Japão ignora completamente esse tratado de Potsdam, que fez com que os americanos tivessem aqui para as últimas consequências. Eles tiveram que fazer o uso dessa ferramenta mais poderosa, guardada só para ser usada em último caso, ok? Então o que acontece? Eles pegaram dois exemplares desse artifício. O primeiro foi usado lá no Japão no dia 6 de agosto e o outro foi usado no dia 9 de agosto. Mas apenas no dia 15 de agosto o Japão declarou a sua rendição e só no dia 2 de setembro eles assinaram a rendição, colocando fim ao segundo grande conflito mundial. É claro que nesse momento muitos se perguntam, né, se o Japão tivesse já aceitado a sua rendição no Tratado de Potsdam, lá em julho, será que teria sido necessário usar o recurso atômico? Provavelmente não. Então o que nós queremos dizer é que, para esse ano, a coisa vai escalar de uma determinada forma que, se chegar a um determinado ponto, terá que ser os dois lados vão usar os seus recursos especiais, os seus recursos mais fortes, os seus recursos guardados para o último momento. Quais recursos são esses? Do lado da oposição, eu imagino que o recurso seja uma ação jurídica, impedindo ali uma candidatura, declarando incompetente para se candidatar, alguma coisa nesse sentido. Imagino que seja algo dessa natureza ou alguma gravação, algum documento que esteja guardado ainda até hoje que possa comprometer o atual governo. Agora, do lado da situação hoje, né, do lado governamental, o que eu creio que seja essa ferramenta especial, esse recurso secreto, é a revelação sobre o que realmente está por trás desse caso Adélio, ok? E nós tivemos uma movimentação muito clara sobre isso agora nos últimos dias, porque foi trocado o líder das investigações lá na Polícia Federal, eles trocaram o delegado federal, colocaram um que já investigou
o poder paralelo brasileiro, o Estado paralelo brasileiro. Nas matérias aqui você vai ver exatamente sobre o que eu estou falando, esse Estado paralelo que está se tornando muito forte porque recentemente foi emitida uma decisão de que as forças de segurança não podem mais atuar nas regiões ocupadas por esse Estado paralelo. Isso dá a eles uma força muito grande. O novo delegado ele tem 43 anos, ele está há 17 anos na corporação e parece que essa troca aí vai trazer informações muito novas que com certeza não serão usadas agora, serão usadas lá no final, no momento certo, na hora certa. Lembra que eu falei para vocês que num conflito, se você usa a sua melhor arma no momento errado, você não só desperdiça uma oportunidade de vitória, mas também você pode até perder o conflito inteiro. Então, eu acho que essa é a ferramenta guardada para o último momento. Em novembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a reabertura desse caso e eles autorizaram a Polícia Federal a verificar os dados bancários e o conteúdo do celular do advogado que assumiu o caso. E as informações podem, claro, revelar quem custeou os honorários e conduzir a linhas de investigação que levem a um possível mentor desse crime. Alguns veículos de comunicação estão dizendo que a autorização para análise desse material ainda está na Justiça, talvez passe pelo Superior Tribunal de Justiça, talvez tenha que ir para a última instância da Justiça. E, é claro, o argumento da defesa é que olhar, o celular do advogado e as suas movimentações bancárias fere o princípio do sigilo profissional entre advogado e cliente. Esse é o argumento deles, Agora, é claro que o que eles estão querendo saber é se o advogado assumiu essa causa meramente pela exposição midiática que ele teria ou se ele foi contratado por um terceiro e esse terceiro pode conduzir ali a uma análise mais aprofundada. Então, na minha opinião, assim como lá nos Estados Unidos você tem a chamada surpresa de outubro, o que é a surpresa de outubro? É uma informação contundente que eles guardam para soltar em outubro, porque outubro é a véspera das eleições que nos Estados Unidos acontecem em novembro. Qual foi a surpresa de outubro, por exemplo, das últimas eleições americanas de 2020? Foram os dados muito sensíveis encontrados no computador do filho do atual presidente. Só que o que nós vimos foi que todo o aparato midiático simplesmente abafou e ignorou essa informação e tiraram de cena ali todo mundo que estava falando sobre isso. Então, foi um recurso que eles guardaram para ser usado nessa época, mas ele não teve repercussão porque houve um completo silenciamento midiático e também uma certa anuência dos poderes constituídos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu creio que a ferramenta mais poderosa guardada para as vésperas desse ano de 2022 serão os resultados dessa investigação, que, segundo o presidente, vai levar a gente muito grande. Ele falou que ele tem ideia do que pode estar por trás disso, do que pode ter acontecido. Ele está muito atento com relação à sua segurança. Você viu quando ele saiu do hospital agora, nesses últimos dias, ele estava portando um colete por baixo da sua roupa. E perguntaram por que ele estava fazendo isso. Ele falou que o GSI está fazendo um trabalho muito bom e tem gente querendo cancelar o seu CPF. A gente sabe que exatamente é uma preocupação muito legítima, uma vez lembrando o que aconteceu com ele em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, ok, pessoal? O que você acha? Você acha que essa é a ferramenta secreta guardada para o último momento ali, para ser usada como esse último recurso, assim como os americanos usaram aquele recurso lá no Japão em 1945? Deixe suas opiniões aqui embaixo, me siga no Instagram. Eu sempre estou aqui trazendo conteúdo gratuito para vocês. A única coisa que eu peço como gratidão, retribuição, é me siga no Instagram, porque lá tem conteúdo exclusivo, bastidores, tem esporte, lazer, tudo que eu faço nos bastidores, mais notícias em tempo real. Então venha me seguir no Instagram, eu te convido assim encarecidamente, eu preciso que você me siga no Instagram, ok? É só clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, deixe sua opinião aqui embaixo. Valeu? Deus te abençoe nesse domingo, uma excelente semana para todos vocês. Valeu!